Nós estamos resolvendo, nós fizemos até a letra D, né? Acho que travou. Vocês estavam todos travados. Nossa, só tem 9 pessoas. É, tá faltando o Arthur, o Davi, o Henrique e o Ronaldo. Na nossa sala tem 15 pessoas. É, mas tá faltando, por exemplo, hoje não veio o Renato. Renato. Tá faltando mais alguém, que agora eu não tô conseguindo lembrar. A Luane. Tá faltando o Renato, a Luane. E agora na sala tá faltando o Arthur, o Davi, o Henrique e o Ronaldo. Daqui a pouco eles entram. Tá travando, vocês estão travando. É a internet que não tá boa hoje, pra variar. Aham. A sua tá mostrando que tá muito boa. A sua? Então é a minha que não tá muito boa. Não, a da senhora. Né? Não sei por que fica travando, então. Vamos lá. A atividade da letra E. Vai ter conexão. A letra E. Nós temos a raiz quadrada de 169, que vai dar 13. 13. Porque 13 vezes 13, 169. A letra F Eu está fiquei com dúvida perguntando... nessa F. Na F, raiz quadrada de 900. Que número você tem que pensar? Que número que você multiplica? Porque eu não sabia que eu ia colocar 300 ou 30. 300? Eu coloquei 30. Vamos lá. Vamos tirar a sua dúvida. Pensa bem. Você sabe fazer uma multiplicação de 300 com 300? Não é o quadrado, Emily? Não é o quadrado? Então, o número que for, ele tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? Você ficou na dúvida do 300. Vamos ver se é o 300? Porque 300 vezes 300, o que que eu faço? Eu multiplico 3 vezes 3, 9. Quantos zeros eu tenho ali? 9. 2. E coloco 2. Não, eu tenho 300, tem 2 e o outro 300 tem 2. Quantos zeros? 4. 4. O número que tá lá é 9.000? Não. Então, não é 300. Porque 300 vezes 300 é 9.000. Agora, 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9. Quantos zeros eu tenho ali? 2. Viu como é fácil multiplicar? Ah, entendi. Precisa de calculadora? Não. Não precisa, né? Então, você sabe que a raiz quadrada de 900 é 30. Raiz quadrada de 900 é 30. Por quê? 30 vezes 30, 900. Agora, quanto que dá 4 ao cubo? Vai dar 64? 64. Quanto? 4. 64. 64. 3. 3 não. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, pela terceira vez, 64. Agora, a raiz quadrada de 196. 14. 14, porque a raiz quadrada de 196 é o 14 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Vocês acharam aqui os resultados? Sim. Conseguiram Sim. achar? Tá, Sim. então o primeiro, a letra A tá 49. Onde está 49? Tá.
Fala linha e coluna. Tá na linha. Tá na linha tá na terceira última linha, de baixo para cima é a terceira. Essa aí. É. 49. E aí o próximo número é o 11. Onde o 11 tá? Tá. Nossa, eu bati o olho e eu vi o 11. Eu só olhei. Achei, tá aí. 11. Vocês pintaram? Sim. O próximo é 16. Onde que tá o 16? Tá aqui, ó. Bem aqui, professora. É esse primeiro? Aqui, ó. Nesse aqui, ó. 16. O número 6. 6 tá ali em cima, do lado dele. Aonde? Ah, não, não é não, não é não. Ali em Para cima, aqui com a do lado brincadeira. dele, Já do falei lado. para parar com a brincadeira. Apaga. Apaga. Vamos? 6. Aqui tá o 6. Nossa, não vi. E 13. 13 tá aqui embaixo. Tá embaixo. Isso. Tá embaixo do 6. O próximo é 30. Ô, professora, tem 2 13. Aqui não é 13, aqui é 300. Ó, 300. Mas de tirar o É, entre, ficaria 13. Mas seria melhor esse daqui, porque você sabe que ele tá sozinho. Agora 30 tá aqui. Opa, passei em cima. Nossa, que linha reta, que não é reta. 64. Tá. 60. Tá ali. 64. E o 14. Aqui. 14. Vocês acharam? Pintaram aí? Fizeram certinho? Sim. Sim. Tá, então vamos para a próxima. Ô, professor, Oi. eu acho que nem todo mundo reparou, mas acho que bastante gente, quando procurou, é que tem lá, aí embaixo do 14 tem 300. Aham. Mas o 300, ele não faz parte das respostas. Era para você encontrar apenas os resultados, porque assim, você faz o exercício e você descobre se a sua resposta está correta, achando o número lá embaixo no palavras cruzadas. Palavras cruzadas não, é caça-palavras, né? No caça-palavras. Só era para você confirmar. Agora, a atividade 31, ela vem com um quadro. Esse quadro aqui. É um quadro que vocês têm os números aqui. E vai dizer o dobro desse número, a raiz quadrada desse número e o quadrado desse número. Então, vamos lá. Começando, o número é o número 1. Quem que é o dobro de 1? 2. O dobro de 1 é 2. Quem que é a raiz quadrada de 1? 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E quem que é o quadrado de 1? 1. 1. Beleza, é isso mesmo. Agora, Vou fazer pela mão. O número é o número 4. O dobro de 4, Isabelle? 8. Ronaldo, qual que é a raiz quadrada de 4?
Eu sei. Desculpa, tava meio travado, eu não tava conseguindo ativar o microfone. A raiz quadrada de 8? De 4. Ah, É a de segunda 4 linha. é 16. Não. A raiz é o Ah, não, resultado. a raiz é 2. 2, porque 2 vezes 2 vai dar o 4. Emily, quem que é o quadrado? O quadrado do 4? 16. 16, porque 4 elevado à segunda potência, que é o quadrado, é 16. É 4 vezes 4. O dobro de 9, Eduardo? O dobro de 9 é 18. 18. A raiz quadrada de 9, Davi? Raiz quadrada de 9? É. 18. A raiz Ah, é a quadrada, raiz. raiz quadrada de um número, olha só. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. A minha intenção é de conhecer o A entendimento. quadrada de 9 Só é um 3. pouquinho. Olha só, eu tenho um número e eu quero a raiz quadrada, desse número. Isso aqui é a raiz quadrada, tá, Davi? Quando eu falo qual a raiz quadrada do 9, tá aqui, ó. Eu tenho que fazer a raiz e o 9. E aí, sim, eu vou colocar o resultado. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Então é 3 que dá 9. Porque 3 vezes 3 é igual a 9, tá? Então, isso daqui é a raiz quadrada. Agora, se eu perguntar, qual que é o quadrado de 9, eu tenho 9, e eu tenho um 2 aqui em cima. Deixa eu tentar fazer. Ó, um 2. Isso é o quadrado de 9. O quadrado de 9 é igual a 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Está entendendo que é o caminho oposto? Que são coisas diferentes? É diferente eu falar o quadrado de 9 é o 9 vezes 9. Quando eu falar assim, o quadrado de 9, a primeira coisa que vocês têm que pensar, 9 vezes 9. Quando eu falar o quadrado de 2, o que você tem que pensar? 2 vezes 2. Se eu falar o quadrado de 5, você tem que pensar, quadrado de 5 é 5 vezes 5. É diferente de eu falar assim, qual que é a raiz quadrada de 25? Aí sim você vai me dizer que é 5. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. A raiz quadrada de 81 é 9. Agora, quando eu falar o quadrado de um número, aí você tem que encontrar a potência desse número elevado ao quadrado, quer dizer, é multiplicado por ele mesmo 2 vezes, tá? Então, voltando lá para o exercício. Voltando para o exercício, agora a gente está no 16. O número agora é 16. Emily, qual que é o dobro de 16? 36. 32. 32, quer dizer. 32. Tá? 16 duas vezes, o dobro é 2, tá? O dobro é esse número multiplicado por 2. É o dobro. Eu falei errado, professor, porque eu coloquei 36. Tá, então é 32. Agora, a raiz quadrada de 36. Não quero a potência, eu quero a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada desse número. Ó.
Raiz quadrada de 36. Quanto que E dá? 36, É professora? 32, Oh, professor. desculpa, 16. É 16. 16, a professora comeu barriga. 16. Raiz quadrada de 16. Quanto que dá? 4. 4, porque 4 vezes 4 vai dar 16. Agora, o quadrado de um número. O quadrado do 16. 256. O quadrado, opa, é o quadrado de 16. 256. É isso aqui. É 16 elevado ao quadrado. É 256, isso mesmo. E o último, para terminar, o dobro de 81, Maria Vitória. Quantos que é, professora? Quadrado de 162. 16? Quê? Quantos que é o quadrado de 16? Quadrado de 16, quanto que é, gente? 256. 256. Quadrado de 16 é o 16 vezes 16. Isso é igual a 256, tá? Agora, no último, nós temos o número 81. Eu perguntei, sei. Maria Vitória, o dobro de 81, Maria Vitória? Perguntou. Perguntei, né? Uhum. Quanto que dá? Dá 162. 162. E agora, a raiz... Pode falar o quadrado do número de 81? Não, deixa eu falar pro... Emily, você falou já duas, pô. Não, tá bom, pode falar aí. Você não falou ainda. Peraí, então. Henrique, qual que é a raiz quadrada de 81? Raiz quadrada de 81 é... Putz. Não. Calma aí. Professora, a senhora só está fazendo pergunta ou isso é da apostila? Nós não estamos corrigindo? Mas eu não Raiz entendi, quadrada de 81 é 9. 9. É em uma 9. página ou a senhora só está... A gente E está o na quadrado? página 11, Ronaldo. Tá Henrique, perdido. Não é para falar o quadrado. Não Sério? é a O quadrado raiz... também é 9. Não. A raiz não é. 6.561. É 6.561. Raiz quadrada de 81 é 9. Agora, 9 ao quadrado de 9 é 9 elevado... Sim. A segunda potência. 9 elevado à segunda potência. Ó, é 9 ao quadrado, ou quadrado de 9. Isso é 9 vezes 9, 81, mas aí no caso o número é 81, né? Não, espera aí, tá errado aqui. É 81. O número é 81. O quadrado de 81, que a gente vai verificar, o número que está lá no quadro é 81. Então, o quadrado de 81 é 81 vezes 81. 81 vezes 81 é 6.561. 6.561. Ronaldo, nós estamos respondendo a questão 31 da página 11. Você achou? Essa aí eu já fiz, já fiz. Já? Então, vamos continuando. Ó, eu observei na turma que eu estava dando aula hoje de manhã, até estavam me respondendo como todos vocês. Mas quando chegou nesse próximo exercício, que é o exercício 32, eu percebi que estava faltando um entendimento na questão de saber o que o exercício está pedindo. Qual que é a palavra-chave quando a gente trabalha com potenciação? Quadrado.
Raiz quadrada, o quadrado. Palavra-chave. Quando eu te dou um total, te dou a área total, quadrado mede... o quadrado mede 81 metros. Quanto que é o lado desse quadrado? Que conta que eu vou fazer? A raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81. Agora, se eu falo para você, o lado do quadrado, se eu sei um lado, eu sei todos os outros, né? Se um lado mede 4, quanto vai medir todos os lados? Todo quadrado. Não os lados, todo quadrado. 16. Se um lado é 4, o quadrado, se você tem um lado, você com a potenciação ao quadrado, você descobre a área do quadrado. Agora, se você tem a área do quadrado e você quer descobrir um lado, você faz a raiz quadrada do total e você descobre um lado. Com esse raciocínio, você leu a questão. Uma parede quadrada. Olha só, a parede é o quê? Quadrada. Se ela é quadrada, todos os lados são iguais. Ela foi revestida com azulejos também quadrados. Então, vai ficar certinho. Cada quadradinho no seu lugar vai completar essa parede que é quadrada. Se ao todo foram utilizados 625 azulejos, quer dizer, para montar a parede inteira, ela te deu o total ou ela te deu um lado só? Total. Ela te deu o total. Foram 625 azulejos. Pergunta: qual é o número de azulejos colocado em cada o quê? Lado da parede. Cada lado. Lado. Se eu tenho o total, o que eu faço para descobrir o lado? Raiz quadrada. A raiz quadrada. De quanto que é aí no caso? 25. Raiz quadrada de 625 é quanto? 25. Quantos azulejos vai ter em cada lado da parede? 25. 25 azulejos, tá? Então, esse é o raciocínio que eu preciso que vocês compreendam. Se eu te dou o total da parede quadrada, você vai descobrir o lado. Como? Com a raiz quadrada. Se eu te der o lado, você vai descobrir o total da parede. Aí você faz a potenciação ao quadrado. Esse é o raciocínio que tem que ter Leonardo e Arthur. E Henrique. Vamos, Leonardo, estou esperando. Certo. Quanto que deu a sua 32, Leonardo? Não entendi essa. Hã? Será que ele tá na aula, professor? Leonardo, eu não ouvi. Não entendi essa. Leonardo, quantos azulejos tem em cada lado da parede na atividade 32? Não entendi essa aqui. Ah, não entendeu. E aí você fica com a câmera fechada. E eu acabei de explicar. Vamos lá. Quanto que deu a sua, Henrique? Professor, eu também não tinha entendido, só que depois que você explicou, eu entendi. Então, vamos ver aqui. O Henrique estava com a câmera fechada. Quanto que a sua deu, Henrique? A minha? A 32. Tá. A minha 32 deu exatamente 25 azulejos. Que conta que você fez? Eu fiz
Fala uma parede quadrada para fechar quadrado. Peguei 625 vezes 2. Vezes 2? Tá, você nem sabe o que você fez. Você só chegou no resultado que deu 25, mas você não sabe nem como chegou no resultado. Arthur, quanto deu a sua? 32. Deu 26. 26. Como que você chegou nesse 26? Espera aí, vou pegar meu caderno. Engraçado que vocês três, eu estava explicando exatamente a questão. E vocês três estavam com a câmera fechada. Engraçado isso. Porque eu estava exatamente explicando a questão. Como que ela funciona e como que nós chegamos no resultado. A importância, porque não adianta nada você só pegar uma raiz quadrada, eu sei resolver. Eu sei quanto que é uma raiz quadrada, mas se você não sabe ler um problema e não sabe responder esse problema, de que adianta? Os problemas, eles não vão vir só, raiz quadrada de 9. Não. Eles geralmente vão vir acompanhados de alguma situação que você vai ter que resolver, você vai ter que compreender. E o que eu estava explicando justamente na hora que vocês estavam com a câmera fechada, que eram para estar na aula, mas provavelmente não estavam, porque não pegaram a explicação da aula, eu estava justamente dizendo por que nós usamos a raiz quadrada, para a gente ir justamente falando das palavras-chave quando é um quadrado. 33. Davi, eu tenho um painel, atividade 33. Esse painel é quadrado, tá? Esse lado do painel mede 128 centímetros. Deixando isso de lado, que essa vai ser só a questão B, você tem no total desse painel, pensa num painel cheio de foto, tá? Você já viu um painel cheio de foto? As fotos são todas quadradinhas e ela completou o painel. O painel, ele é quadrado. Se ele é quadrado, o que acontece com esse painel? Qual a característica? A característica quadrado. A característica do quadrado. O quadrado, ele tem o quê? Lados. 4 lados, o quê? Iguais. A característica do quadrado é que ele vai ter os 4 lados iguais. Se um lado medir 8, o outro vai medir quanto? 8. Vai medir 8 também. O de cima? 8. E o de baixo? 8. Então, basta o quê? Que eu encontre um lado. Basta que eu ache um lado, eu sei quanto vale o quadrado todo. Só que o exercício está me dizendo que no painel que é quadrado todinho, tem 256 fotos. Não é isso que ele falou? 256 fotos. Como que eu faço para descobrir um lado do painel? Quantas fotos vai ter? Todos os lados vão ter a mesma quantidade. O que eu vou fazer, Davi? Eu não quero nem o resultado, eu quero que você me diga que operação você vai fazer. É vezes, é mais, é menos, é potenciação, é raiz quadrada? O que você vai fazer? É raiz quadrada. De quanto? 56. Eu acho que é de... Qual o total que você tem de fotos? 256. E você quer descobrir um lado só de fotos, não é?
Aham. Então, você faz a raiz quadrada de 256. E aí, você vai achar um lado. E aí, se eu fizer a raiz quadrada de 256, Maria Vitória, quantas fotos eu vou encontrar? 16. 16 fotos. Entenderam o que eu estava explicando no primeiro exercício? O primeiro exercício me deu a parede é quadrada e falou que tem 625 azulejos. Eu quero saber um lado só, um lado da parede, quantos azulejos tem. Eu fiz a raiz quadrada de 625. Eu achei um lado. Eu achei 25 azulejos em um lado. Então, quando eu tenho uma situação, isso vai valer para todas as situações, problemas, você vai fazer isso lá no Enem. Depois que você terminar o ensino médio, você vai chegar no ensino médio e você vai trabalhar com potenciação e com radiciação e você vai ter situação, problema, o raciocínio é o mesmo de você aqui no 6º ano saber fazer. Se você tem um total e você quer descobrir um lado do quadrado, você faz a raiz quadrada dele. Ele te deu o total. Você quer saber um lado do quadrado, você vai fazer a raiz quadrada desse número total. Na letra B, ele está dizendo assim, quantos centímetros medem os lados de cada foto? Tá. No total, ele fala lá no começo, o painel tem 128 centímetros no lado, não tem? O lado do painel tem quanto? 128 centímetros, não é? Vamos dizer que esse daqui é o painel, ó. Painel, esse não é quadrado, eu precisava de um quadrado aqui. Vamos dizer que ele é um quadrado, tá? Vamos dizer que até aqui ele tem os 4 lados iguais. Se eu digo para você que aqui mede 128, e aqui? 128. E aqui? 128. E aqui? 128. Se aqui mede 128 e cabem quantas fotos que a gente descobriu no lado da parede? 256? A gente descobriu quantas fotos cabem em um lado? Ah, não. 16. Cabe 16. Se eu dividir 128 por 16, eu vou saber a medida de cada lado da foto. Por quê? A foto também é quadrada. Você divide o lado que mede 128 por cada foto, que são 16 fotos, você vai descobrir igual a 8. que a foto vai ter 8 centímetros de cada lado, tá? Sim. Então, essas foram... Eu fui bem detalhista para que vocês, na correção dessa atividade, porque agora a gente vai entrar em raiz cúbica. E se não há compreensão da raiz quadrada, fica mais difícil ainda ter compreensão da raiz cúbica. Porque agora você vai pensar diferente. Uma coisa, nós trabalhamos até agora com quadrados perfeitos, não é isso? Não são quadrados perfeitos? Quadrado perfeito, o quadrado perfeito de 64 é 8. Que 8 vezes 8, 64. Então, eu acho potenciação e acho raiz quadrada. Tudo do quadrado. Aí basta, por exemplo, qual o raciocínio? Raciocínio, o que eu vou fazer? O quadrado de 16 é o quê? É o 4. 4 vezes 4, é isso que tem que pensar. É rapidinho, o pensamento tem que ser esse. Quadrado de 81. 9 vezes 9. O pensamento é 9 vezes 9. Quadrado de 36. 6. É 6. 6 vezes 6. Eu quero que você me dê o raciocínio. O quadrado de 9. 3 vezes 3. 3 vezes 3. O quadrado de 121. 11 vezes 11. Eu quero o raciocínio, eu quero a conta. O quadrado de 81.
9 vezes 9. 9 vezes 9. Então, quando eu falo o quadrado de um número, eu estou pedindo para que você faça esse número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E a raiz quadrada é esse número no seu inverso. Se eu sei que número é esse, agora então eu sei quem é a raiz quadrada. O quadrado de 8 é 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Esse é o raciocínio, esse é o que a gente veio trabalhando até aqui. Porém, nesse momento, nós vamos entrar em raiz cúbica. E a raiz cúbica, ela vai trabalhar não mais com o quadrado, ela vai trabalhar com o cubo. E o cubo, existem três arestas que nós vamos fazer o cálculo. 3 arestas. Tem uma face de comprimento, uma face de largura e uma face de altura. Então, é uma figura 3D que nós vamos trabalhar. Comprimento, largura e altura. Então, o meu raciocínio agora é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Da mesma forma que nós tínhamos o quadrado perfeito, para fazer parte da raiz cúbica, ele vai ter que ser um cubo perfeito. Aí hoje de manhã me perguntaram, mas professora, o número ele pode ser quadrado, uma raiz de, eu posso tirar um número na raiz quadrada e na raiz cúbica? Tem alguns casos que você pode encontrar o mesmo número, ele vai ser um quadrado perfeito e ele